Bem, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um imenso prazer poder estar estudando a Bíblia com vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Gênesis. E eu quero aqui convidar vocês hoje para nós falarmos sobre um assunto muito interessante mesmo, que é o primeiro homicídio contado na história humana. Então, a história humana teve seu primeiro homicídio e agora nós falamos da queda do homem. Você pode ver lá na live que fizemos lá no TikTok, mas aqui eu estou gravando porque eu tenho intenção de colocar esse mesmo vídeo em várias plataformas, em vários perfis. E eu creio que vai ser de bênção para a sua vida. Bem, vamos para o capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler hoje do versículo 1 vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu peço que vocês fiquem conosco nesse estudo. Diz assim, estou aqui com a Bíblia, vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e não para Abel, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu teu semblante? Se fizer bem, não é certo que serás aceito. E se não fizer o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Bem, nós vamos analisar esses primeiros 7 versículos. Vamos fazer aqui uma análise interessante sobre os versículos 1 até o 7. Então, o que nós podemos dizer? Bem, aqui nós estamos vendo
que após a queda do homem, Moisés está narrando que nasce agora sementes do homem. Nasce primeiro Caim e depois Abel, dentro da genealogia que fala dos primeiros filhos de Adão e Eva. Não há uma informação detalhada sobre o nascimento de filhas, porque a Bíblia não nos conta dessa forma. Mas é bem provável que tanto Adão como Eva já tinham filhas e agora nasce varões, nasce dois varões. Um recebe o nome de Caim e o outro recebe o nome de Abel. O texto traz lições, nesse capítulo 4, profundas que precisamos ler com atenção e entender. Primeiro diz, no versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri do Senhor um varão. Então vamos pensar aqui, a palavra coabitou, em hebraico é iada. Isso indica a questão da relação íntima, enfatizando o início da procriação humana. Então aqui nós vamos analisar que para que haja procriação humana, tem que ser da relação entre um homem, varão, e uma mulher, ambos unindo suas sementes. Não há nenhuma outra possibilidade humana de que se haja procriação. A ciência tenta fazer bebês sem a relação entre homem e mulher, mas isso é praticamente impossível. Até se for um bebê, como eles chamam de proveta, tem que ter o sêmen masculino para que seja misturado ao óvulo feminino. Então não há nenhuma outra forma de haver procriação se não for na relação saudável e declarada pelo próprio Criador de um homem com uma mulher. Então, eu deixo aqui para vocês analisarem sobre os pensamentos modernos a respeito da vida íntima e sexual. Eu não estou aqui para atacar nenhuma pessoa. Minha mensagem não é para atacar a vida de quem tem uma vida diferente do que está declarado na Bíblia. Mas eu não posso deixar de falar qual é o padrão bíblico para uma vida, para que o homem possa ter semente. Então, o que acontece? Dessa relação íntima entre Adão e Eva, nasce primeiro Caim. Então, a palavra Caim é Kiar-ri.
e está relacionado com o verbo adquirir ou canar. E Eva destaca ao dizer: adquiri um varão, adquiri do Senhor um varão. Então Ela reconhece que a vida vem de Deus. E mesmo depois da queda do ser humano, isso demonstra fé e esperança na promessa que Deus havia feito no capítulo 3 e o versículo de número 15. Alguns estudiosos veem essa declaração de uma forma vislumbrante, de expectativa messiânica. Ela poderia ter pensado que Caim seria talvez aquele descendente prometido por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas isso é um pensamento de estudiosos. A Bíblia não fala sobre isso. Então, no versículo 2, diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim, lavrador. Veja só que os dois filhos têm ocupações distintas. Abel cuida de animais. Caim trabalha a terra. Isso mostra a diversificação das atividades humanas desde o princípio de tudo. Ambos são legítimos e também são necessários. Então a narrativa, porém, antecipa um contraste maior que será revelado em suas atitudes e corações diante do Criador. Bem, o versículo 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe cair do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Bem, palavra no fim de uns tempos, talvez sugere que havia um tempo apropriado para o culto ou para o sacrifício. Talvez uma prática regular de adoração naquele tempo. Então o texto diz que Caim oferece fruto da terra, algo legítimo. Mas o texto da Bíblia não menciona a qualidade ou a intenção que Caim tinha por trás desta oferta. Então, o termo hebraico para a oferta é mishar. E isso pode referir a um presente, mas o foco está de como essa oferta é entregue e qual foco e atitude é feita ao entregar esta oferta. O versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua
oferta. Abel oferece das primícias da sua gordura o melhor e o mais valioso. Isso denota fé, isso traz a questão da reverência e da entrega sincera. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. A aceitação começa com a pessoa, depois com o que ela oferece. O coração importa mais que a dádiva, mais do que o presente. Hebreus 11:4 confirma que Abel ofereceu por fé o que agrada a Deus. Então não é a questão de como você oferta. Há muitas pessoas ofertando, mas poucas pessoas têm um coração aberto para Deus, porque a maior de todas as ofertas somos nós. Nós mesmo devemos ofertar como primícia. Versículo de número 5. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Aí o texto diz, irou-se, pois, Caim sobremaneira, e decaiu-lhe o semblante. Então, como podemos analisar essa rejeição de Deus? Primeiro, não foi apenas da oferta, mas de Caim e sua oferta. Nós podemos destacar que o problema estava no coração de Caim. O texto diz que Caim se enfurece e se entristece de forma profunda, mas não se arrepende. A queda do semblante é uma expressão hebraica para desânimo, para raiva, para vergonha. E isso é uma evidência de um coração que está endurecido. Então, Caim tinha um coração endurecido. Caim estava com raiva, com vergonha, por não ter sido ele e sua oferta recebido. Versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Mais uma vez, Deus, em sua infinita misericórdia, interpela Caim com perguntas. O que Deus quer e o que Deus deseja é levá-lo a refletir e se arrepender. Dentro desse texto, nós vamos ver que Deus revela a sua paciência. Ele busca restaurar antes de julgar. Deus se comunica com Caim diretamente, mostrando que ainda havia oportunidade de arrependimento e de mudança. Porque Deus sabia a intenção do coração de Caim. Versículo 7, para nós terminarmos a nossa reflexão de hoje, diz,
Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ora, meu irmão, Deus oferece a Caim uma chance de restauração. E Deus sempre vai oferecer a cada um de nós uma chance de nos arrependermos antes de cometermos os equívocos dos nossos erros. Se fizer o bem, agir com fé e retidão, será aceito. O pecado jaz à porta. O pecado está aí, dominando a humanidade. A humanidade inteira está mergulhada na questão do pecado. Porque o que é o pecado? Desobedecer ao Criador. Desobedecer à ordem de Deus. Isso é pecado. É uma imagem vivida. O pecado, ele é personificado como uma fera selvagem pronta para nos atacar. Seu desejo será contra ti. Lembra-se de Gênesis 3,16? Sobre o desejo da mulher pelo marido. Aqui o pecado quer dominar, mas cabe ao homem vencê-lo. Cabe ao homem dominá-lo, como Deus diz para Caim. Isso mostra que Caim tinha escolha. E, além disso, ele tinha responsabilidade moral. E essa responsabilidade não era de outro a não ser dele mesmo. Então, Deus se importa mais com o adorador do que a oferta. Deus se importa mais comigo e com você do que o que nós podemos ofertar para Ele. Primeiro, nós precisamos aprender a nos dominar para oferecermos uma oferta no altar do Senhor. A adoração verdadeira, ela é movida por intermédio da fé. Deus confronta antes de punir. Seu desejo é que o pecado seja extirpado e o pecador venha ao arrependimento. O pecado é uma ameaça diária e constante, mas pode ser dominado com a ajuda de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar aqui a leitura bíblica e vamos estar falando sobre a questão do assassinato de Abel por Caim. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.